Olá, seja bem-vindo a mais um encontro do nosso programa Terra, Meu Amor. Esse programa que acontece no braço de comunicação da União Planetária. Um programa onde a gente traz pessoas especiais para compartilhar conosco suas experiências, seu caminho, na direção de transformarmos cada vez mais esse momento que vivemos num momento de encontro, de partilha, sustentável e harmonioso, que é o que a nossa Mãe Terra merece. Hoje eu trouxe para estar conosco o Roberto Malvese, um convidado muito especial, que eu vou apresentar já já para vocês, mas nesse momento, como sempre, eu abro o programa Terra, Meu Amor, trazendo um poema. E hoje eu trago uma poesia muito especial, de alguém muito especial, que é o nosso muito amado educador. O título do poema é A Escola é. Então, Paulo Freire nos diz assim: escola é o lugar que se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é, sobretudo, gente. Gente que trabalha, que estuda, que alegra, se conhece, se estima. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente, cada funcionário é gente. E a escola será cada vez melhor na medida em que cada um se comporte como colega, amigo, irmão. Nada de ilha cercada de gente por todos os lados. Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade a ninguém. Nada de ser como um tijolo que forma a parede, indiferente, frio e só. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, é também criar laços de amizade, é criar ambiente de camaradagem, é conviver, é se amarrar nela. Ora, é lógico, numa escola assim, vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos, educar-se, ser feliz. É porque aqui podemos começar a melhorar o mundo. Então, é com essa mensagem do Paulo Freire que eu convido Roberto Malvese para estar conosco aqui no Terra, Meu Amor. Roberto, seja muito bem-vindo a esse nosso encontro. Obrigado, Regina. É um prazer estar aqui, conversar com você de uma forma bem tranquila. E para a gente também é interessante, porque são as nossas causas, faz parte da vida da gente. Exatamente. E para os nossos telespectadores conhecerem só a pontinha do iceberg, do grande iceberg que você é, eu vou dizer que o Roberto Malvese, ele é graduado em filosofia, teologia e em estudos sociais. Ele é membro da comunidade pastoral da terra e da Comissão de Ecologia Integral e Mineração da CNBB. Então, Roberto, e nesse momento, quero dizer para os telespectadores que o Roberto está exatamente lá na beirada do nosso Rio São Francisco, entre a Bahia e essa parte do Nordeste maravilhosa, né, que a gente ama. Então, assim, que alegria estar com você nesse momento. Você poderia falar para nós um pouquinho como está aí onde você está? Claro, a gente realmente está num lugar que eu acho belo, privilegiado, pelo sol, pelas águas, pelo vento, e por esse elemento fundamental que você leu aí no poema de Paulo Freire, né? De laços pessoais com muita gente, com muitas comunidades, com o nosso bioma Caatinga e com o Rio São Francisco.
uma comunhão de vida, realmente. Então, é um prazer estar aqui onde eu moro. Sim, e Roberto, e Juazeiro é uma cidade que ela fica do outro lado de Petrolina, né? São duas comunidades que o São Francisco, que contemplam o São Francisco. E eu sei que você desenvolve aí, junto a essas comunidades, um trabalho muito interessante, muito forte de educação e de conscientização, não é? Você também é da Rede Ecumênica dos Direitos da Água. Então, eu gostaria de começar a nossa conversa perguntando para você sobre esse seu trabalho de conscientização, de sensibilização junto a essas comunidades. É sempre falar desse tema é sempre para mim, reviver a minha história e um pouco da história da região, porque eu estou aqui já há mais de 40 anos, são 42 anos, né, que eu moro na região, e eu vim naquele contexto da construção da barragem de Sobradinho, durante o regime militar, de 75 até 78, 79, quando a parede foi fechada e o lago encheu. E era uma região muito adversa, no sentido de que você tinha 4 cidades sendo relocadas, Remanso, Casa Nova, Centro Sé, Pilão Arcado, 72 mil pessoas sendo relocadas, mas era o regime militar. Então, era a área de segurança nacional. Você, naquele tempo, não tinha os partidos políticos, você não tinha a organização sindical, você não tinha a liberdade de organização do povo. E, então, nesse contexto, a Diocese de Juazeiro, naquele tempo era um bispo chamado Dom José Rodrigues, estava aqui com a gente, ele chamou quem quisesse vir para ajudar na organização e na resistência das comunidades do povo relocado. Foi nesse contexto que eu vim, né, para ficar uns 2 ou 3 anos. Eu sou de origem, eu sou do interior de São Paulo, e esses 2 ou 3 anos já vão para 42. E, claro, minha vida mudou, depois me casei por aqui, tenho filhos, tenho filhas, tenho família, mas sempre no trabalho, sempre no trabalho pastoral ligado à pastoral da terra, pastoral dos pescadores, as comunidades eclesiais de base, né? E, no nosso histórico, a defesa das comunidades e do Rio São Francisco, porque ele é vital e fundamental para nós e para toda uma região que se chama Nordeste brasileiro. Sim, nossa, que mudança, que transformação. Você foi assim, você, na verdade, ao escutar você, a gente já percebe que essa sua ligação com o Rio é uma ligação profundamente orgânica, porque você fluiu, né? Você fluiu ao sabor das águas, dos convites, do tempo, dos encontros, dos compromissos, e isso é muito bonito da gente ver, e já se vão 42 anos. E como que é para você, estando aí, e agora que a gente vê, porque eu lembro que naquele momento o Moraes Moreira lançou aquela música, né, da barragem de Sobradinho, e quando ele diz adeus Remanso, Casa Nova, Centro Sé, adeus Pilão Arcado, vem o rio te engolir, né? Então, assim, essa melodia ecoou no Brasil inteiro nessa época, e mesmo as pessoas que não estavam ligadas à terra e à problemática como você, mas sentiram, né, através da música, da arte. Ele passou muito fortemente com essa música esse processo de transformação. E eu gostaria que você compartilhasse com a gente como que foi construir, junto a essas comunidades, essa mudança, esse ajustamento, né, a uma nova realidade. Então, só um detalhe, na verdade é uma música de Sai Guarabira, não é? Ah, é Não é do mesmo. Moraes Moreira. Mas é ele que Embora canta, né? eu agora tem uma regravação, está sendo cantada numa novela que foi regravada por Chico César. Lá na origem era o Sai Guarabira. E eu, com meus parceiros musicais daqui, a gente lida com música, a gente acabou de fazer um trabalho também musical chamado Belo Chico,
A gente não chama nem de São Francisco, nem de Velho Chico, a gente chama de Belo Chico. E a gente está muito satisfeito porque o nosso trabalho foi indicado ao Grêmio, né? Uau! Ao Grêmio Latino, no quesito Raízes da Língua Portuguesa. Então, é um negócio muito interessante. E a gente incluiu essa música. Por que a gente incluiu essa música? Porque a construção da barragem de Sobradinho ela está na origem de um processo de degradação do Rio São Francisco, todo cortado por barragens. Tem outras músicas, cada uma falando de um tema. O assoreamento, vamos dizer assim, também a morte do rio, as barragens, no Guarabira. Claro, a gente também tem músicas falando da nossa proposta de revitalização e celebrando as belezas do rio, essas coisas todas, né? Mas essa música ela é simbólica, ela é icônica, né? Então, a gente gravou, você lembrou bem, porque ela faz parte dessa história. Eu tive a felicidade de trabalhar durante 15 anos, mais ou menos, diretamente dentro do Rio São Francisco, diretamente com as comunidades pescadoras, né, do Lago de Sobradinho, indo até lá perto de Barra, e a gente sempre andava por dentro do rio, de barco, de embarcação, visitando as comunidades. Eu sempre tenho comigo que foi a melhor fase da vida em termos de prazer, porque eu levei uma vida meio de anfíbio, como a gente brincava, vida de sapo, mais dentro da água do que dentro no chão, né? Nas comunidades. A pastoral dos pescadores. Depois, com o tempo, vieram outras pessoas e eu fui assumindo outras tarefas e outros trabalhos. Mas continua até hoje o trabalho com as comunidades beiradeiras dessa região. Nós temos uma articulação ao longo do Vale do São Francisco, que vai desde o norte de Minas até lá embaixo, entre Alagoas e Sergipe, que a gente chama Articulação Popular São Francisco Vivo, não é? E a gente tem um trabalho organizado e articulado, né, desde as nascentes do rio até lá embaixo no rio. Claro que isso é feito em equipe, muitas equipes, muita gente envolvida, mas diretamente com as comunidades. Nosso propósito fundamental é a revitalização do Rio São Francisco. Projetos econômicos, projetos financeiros, todo mundo quer. Todo mundo vem aqui para ter seu projeto de irrigação, seu projeto de energia solar, seu projeto de energia eólica, de energia hídrica e tal. Agora, assumir a responsabilidade com o rio, aí é uma coisa mais para as comunidades, né? Porque eles precisam do rio vivo. E quando a gente fala rio vivo, a gente fala com peixe, com gente, com árvore, com animais. Não é só um canal de água para ser utilizada no viés econômico. É claro, Roberto, eu acho que isso que você está trazendo da revitalização do São Francisco, me veio a imagem de uma entrevista que eu vi com Ailton Krenak, ele na beira do Rio Doce, justamente ele mostrando, né, que ele está ali com aquele canal de água, porém é um canal que é veneno correndo, né? Então, quando você traz essa coisa da revitalização de São Francisco e esse compromisso de sensibilização, de alianças pela revitalização de São Francisco, eu acho que é algo fundamental para um país como o nosso, que tem uma rede hídrica fantástica e que tem, a exemplo, claro, não da dramaticidade do doce, que corta o coração da gente, mas muitos rios e muitas cidades estão passando justamente pela demanda, pela necessidade de um projeto de revitalização, né? E aí eu quero saber de você o seguinte, como é que vocês pensam esse projeto de revitalização? Quais são os instrumentos, quais são os propósitos essenciais, assim, que vocês pretendem, que vocês já vêm trabalhando, na verdade, né? A gente tem consciência e noção que é algo muito complexo. Revitalizar um rio, no conceito que nós temos de entendimento de revitalização do rio, que é devolver a sua vida, a sua fauna, a sua flora, a sua pureza, a sua abundância de água, a vida das suas comunidades, é algo muito complexo. E cada vez vai se tornando ainda mais complexo, né?
Porque nós temos alguns pontos que a gente defende nessas, não sei se confrontos, nessas negociações, mas algumas vezes é confronto mesmo com o capital, com os governos, com os projetos econômicos. A gente propôs, anos atrás, aí, uns 3, 4 anos atrás, na Articulação Popular São Francisco Vivo, um ponto primeiro, uma moratória no Rio São Francisco de 10 anos. Nenhum projeto a mais durante 10 anos, para dar tempo do rio respirar, vamos dizer assim, do rio se recompor, porque um rio também precisa de descanso, esse é o nosso entendimento. Você precisa cuidar de toda a vegetação, não só das matas ciliares, mas do território da bacia de São Franciscana, que está sendo devastado pelo agronegócio no Cerrado Baiano, no norte de Minas, pelas mineradoras, e pelas carvoarias, pela produção de madeira ferrugosa das mineradoras de Minas. Então, você tem que ter um trabalho de recomposição vegetal, sobretudo nas áreas de recarga dos aquíferos que abastecem o São Francisco, que é o Urucuia e o Bambuí. Aí, com isso, você ataca a questão do assoreamento, não é? Outra questão, você tem que demarcar os territórios quilombolas, os territórios indígenas, das comunidades pesqueiras, respeitar esses territórios, né? Então, nós temos aí, sim, uns 10 pontos. Outro, saneamento em todos os municípios da borda do São Francisco e dos afluentes, para você dar uma purificada nessa água, né? Você tem que controlar o uso da água pelo agronegócio. Eles estão usufruindo não só as águas do São Francisco, mas as águas dos afluentes e as águas dos aquíferos, né? Eles estão botando poços profundos para buscar essa água e usar nos seus pivôs centrais para irrigar soja, milho, no oeste baiano e tal. Então, você não tem um controle desse uso da água, né? Aqui na região que eu moro, uma região muito própria para irrigação, mas você tem aqui maior usina de produção de cana irrigada do mundo. São 70 mil hectares cana irrigada. Não é para produzir comida, não, é para produzir álcool, né? E açúcar. A não ser que alguém ache que açúcar seja considerado alimentação. Mas, agora, com toda essa compreensão que a gente tem do ciclo das águas brasileiras, através dos rios voadores que vêm da Amazônia e que caem sobre o Cerrado, e que a água que vem da Amazônia, que abastece o Urucuia, que abastece o Bambuí, como abastece o Guarani, então, hoje, você pensar na revitalização do Rio São Francisco, você tem que pensar na defesa da Amazônia em pé. Você tem que pensar no Cerrado em pé. Você tem que pensar na Caatinga em pé, porque as coisas são efetivamente, do ponto de vista do ciclo das águas e dos ciclos biológicos, são efetivamente interligadas, né? Então, a gente tem noção de que é um processo cada vez mais complexo. Agora, o que a gente assiste é que o uso econômico das águas do São Francisco e do São Francisco, ele prevalece sobre todos os outros usos, né? Sobretudo a geração de energia, a irrigação, as mineradoras, e o cuidado com o rio, ele é secundário, e muitas vezes eu tenho a impressão que é irrelevante. A gente não consegue evoluir, a não ser nas comunidades. Daí a importância desse trabalho realmente que você faz com as comunidades de base, né? Eu faço parte do Comitê de Bacia Hidrográfica do Paranaíba, e a gente vê que o Comitê de Bacia Hidrográfica é uma instância, é como o nosso presidente aqui chama o nosso comitê, é o Parlamento das Águas, né? É uma convergência dos diferentes atores que compõem o cenário humano em torno das bacias hidrográficas. E a gente percebe, através desse trabalho, junto aos comitês de bacia, que, de fato, como você muito bem pontuou, né, tudo é um todo. Tudo é um todo, né? Então, por exemplo, aqui que nós estamos no Planalto Central,
né? A região, nosso bioma cerrado, cabeceira das águas. Então, a gente vê o tanto que o nosso compromisso ético também no cuidado com as águas, vamos dizer, repercute na Bacia do Prata, no Tocantins. Então, é uma relação profundamente dialógica das águas com toda a cadeia de vida, com toda a teia da vida, né? E é preocupante também, eu gostaria de saber ter o seu depoimento, porque a gente tem visto, eu acompanhei algumas reportagens mostrando que a barragem de Sobradinho, ela, com as mudanças climáticas e com a questão da seca do ano passado, teve uma diminuição alta do nível, chegando a aflorar até trechos de cidades que haviam sido submersas e que agora afloraram novamente, né? Então, isso também reverte esse cenário de abundância das águas numa expectativa perene, justamente em função de uma gestão equivocada, né, das margens do rio e de toda essa tessitura da natureza, das matas ciliares. Como é que você percebe, Roberto, que a sociedade pode fortalecer instâncias como essas, por exemplo, dos comitês de bacia hidrográfica, ou instâncias como essa que você trabalha junto às comunidades de base? Como que a gente pode se fortalecer mutuamente numa gestão de cuidado? Então, o Comitê do São Francisco, ele foi, acho que, um dos primeiros. No Brasil, ele foi até acelerado para ser criado em função daquela disputa toda que tinha em torno da transposição do Rio São Francisco. O comitê existe, lá você tem vários representantes da sociedade civil, como tem do governo, os chamados usuários, né? E empresariado, poder econômico que atua no Vale do São Francisco. E a gente, desde o começo, embora seja chamado de Parlamento das Águas e tudo mais, a gente tinha as dúvidas da gente realmente da funcionalidade disso, ou se os interesses econômicos iriam prevalecer. E prevalecem, mas acaba sendo um espaço onde você tem informações e onde você pode questionar, né? Agora, nós na pastoral mesmo, nós não vamos para dentro dos comitês, a gente prefere trabalhar na base, porque é a natureza do nosso trabalho, organização popular. Mas a gente tem muita gente que é interlocutora, que é da base das comunidades que estão dentro dos comitês de bacia, no caso aqui, do Comitê de Bacia do Rio São Francisco. Agora, passam por uma mudança, porque nós estamos tendo uma mudança profunda na lei chamada Lei de Recursos Hídricos Brasileiros, né? A Agência Nacional de Águas, que foi criada depois da chamada Lei de Recursos Hídricos, hoje ela passa a fazer parte realmente do sistema, a ANA, né? E ela que cuida, inclusive, muitas vezes, há uma disputa política aí que você não precisa passar mais, as outorgas não precisam passar mais pelo Comitê de Bacia, mas seria nas águas federais delegadas diretamente pela Agência Nacional de Águas. Assim como assumiu a questão até do saneamento básico, né, da privatização do serviço de saneamento básico. Então, a Agência Nacional de Águas assumiu um papel que ela não tinha, com um poder que ela não tinha. Tudo isso leva naquela direção de algo que a gente denuncia desde a campanha da Fraternidade da Água de 2004, eu estava naquela equipe de elaboração daquele texto base, que é você pavimentar o terreno para a privatização das águas brasileiras. Isso vai sendo feito aos poucos, vai sendo feito por etapas. Perdem uma aqui, mas eles recuam, aí eles voltam. E, nesse momento político brasileiro, então, tudo isso ganha uma força medonha, porque é favorecido, né, com esse desmonte da legislação ambiental, de proteção das nossas águas, dos nossos rios. Então, o pessoal entrou de forma acelerada e poderosa nesse sentido. Eu acho que é um momento muito delicado e o futuro das nossas águas está sendo decidido agora. Sim, Roberto, essa sua fala é muito importante e ela remete a nós, cidadãos e cidadãs do Brasil,
esse convite a que cada um de nós, dentro do seu escopo de atuação, se coloque como um protagonista no cuidado da gestão das águas brasileiras. Isso que você está trazendo da comercialização, da mercantilização da água, reverte algo que está na Constituição brasileira, que é a água como direito. A água é um direito da vida, é um direito do cidadão. Então, quando você mercantiliza, você já reduz esse cenário para um recorte de sociedade que é, eu diria, muito perigoso, né? Então, assim, isso que você está trazendo é importante, e também eu acho muito importante isso que você está trazendo, dessa diversificação de cenários e de representação de instâncias de cuidado da água. Então, a gente tem a ANA, a gente tem o Plano Nacional de Recursos Hídricos, temos os conselhos que, embora tenham sido desmontados, ainda atuam fortemente, né? E que eu acho que a sociedade civil precisa e merece, né, ocupar o seu espaço, trazer a sua voz, a sua fala e a sua presença. Roberto, nosso tempo está terminando, eu gostaria de deixar as palavras finais para você trazer para os nossos telespectadores a partir desse seu olhar e desse seu compromisso com as águas do Brasil. Nós estamos atravessando um momento extremamente delicado no Brasil, um país riquíssimo em água, nós temos 12 regiões hidrográficas brasileiras, São Francisco é uma dessas regiões, mas há uma conexão por cima, através dos rios voadores que vêm da Amazônia, que abastecem o Paranaíba, abastece o São Francisco, abastece o Tocantins, abastece o Araguaia. E a gente, então, está nessa fase de tomada de consciência desse processo como um todo, sabendo que aqueles que são responsáveis sabem disso, mas dão pouca importância para isso. Então, a voz, a consciência da sociedade civil é decisiva, né? Eu não sei como vai ser o futuro, mas eu sei que nós somos aqueles que tentamos chamar o povo brasileiro e as autoridades a uma lucidez que a gente não vê na prática. Sim, e como diz o nosso querido Paulo Freire, é preciso fortalecer a educação, porque é através da educação que a gente vai trazer essa consciência de pertencimento e esse protagonismo cidadão, né, Roberto? Muito obrigada pela sua presença com a gente no Terra Meu Amor, e a você, caro telespectador, obrigada por estar com a gente, e até o nosso próximo encontro. Até lá.